Shalom! É, Hoje nós vamos falar sobre o sábado, o dia da guarda do sábado, que é um assunto um pouco complexo, e hoje eu vou estar trazendo algumas colocações, algumas reflexões sobre este mandamento, que é o quarto mandamento da Torá, né? Ou Antigo Testamento. E eu vou iniciar esse estudo bíblico com o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1, onde a palavra nos fala: Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez, portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Então nós vemos aqui que ali logo no início da criação, ali no Éden, né? Antes mesmo do Éden, já se falava desse princípio bíblico, né? Princípio que o Eterno já se preocupou em colocar como um dia abençoado, um dia de santificação, né? E um dia que é diferente em relação à santificação. Deus está presente em todos os dias, mas aqui nós vemos aqui que Deus tem, em relação à santificação, ele tem uma bênção, ele tem uma bênção para esse dia de sábado, né? Uma bênção especial. E aqui nós vemos que isso veio antes da lei de Moisés, né? Porque muitos falam que o sábado foi abolido e não é obrigação dos povos, né? Eu falo no sentido de todo tipo de religião, né? Não é obrigação mais observar esse princípio, baseando nessa teoria que foi a lei de Moisés, e aquilo ali foi exclusivamente para judeus, né? Tem muitos assuntos em cima dessas teorias, né? Que também Jesus, Yeshua, né? Ressuscitou no domingo. Então, tem muitos argumentos, além desses que eu citei aqui, que o pessoal usa para falar que nos tempos de hoje não é necessário os cristãos ou pessoas que seguem algum tipo de outra religião observar esse mandamento. E aqui a gente vê que esse princípio já veio antes, né? Então agora vamos lá para Êxodo 20, onde ali um pouquinho mais à frente, né? Depois de Abraão, depois de Isaac, aí que vem o Êxodo, né? Êxodo 20, e Deus reforça esse mandamento, a observância desse mandamento. Pela forma que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, vocês vão ver como que é tratado esse mandamento mesmo agora na lei de Moisés. Como que ele se inicia. Eu peço que vocês se atentem a isso. Como que é iniciado a fala de Deus aqui nesse quarto mandamento, que começa com o verbo lembre-se. Lembre-se do dia do sábado para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o sétimo dia é o sábado para Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua família, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você, dentro
dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias Adonai, que é Deus, né, fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo que Deus ter abençoado o 7º dia, o Shabat, tê-lo separado para si. Então aqui a gente vê que Deus inicia aqui esse mandamento, ele escreveu com o próprio dedo dele, lembrando que tem esse detalhe importante, né? Essa parte aqui que ele escreveu com o dedo dele, juntamente com aqueles outros mandamentos, foi escrito com o dedo. E começa com esse lembra-te. Lembre-se, algumas traduções têm lembra-te, né? E então, referenciando aquele texto que eu iniciei com vocês aqui nessa live. Deus aqui reforça o que ele já tinha falado antes dessa lei de Moisés. Então, essa teoria que isso é para judeu, isso é para quem ali presenciou o Sinai, isso não serve para nós aqui, gentios, cristãos. Isso já não tem base bíblica, se for para olhar essa questão de lei. Muita gente fala que a lei foi abolida, referenciando esse texto aqui de Êxodo 20, que esse texto que eu acabei de ler aqui, Êxodo 20, capítulo 20, né? Êxodo 20, e versículo 8. E aqui não tem... as pessoas usam esse texto fora de contexto para falar que a lei foi abolida, mas aqui também está outros mandamentos, como não mate, não cometa adultério, não furte. Está aqui junto com o sábado. Foi tudo escrito no mesmo dia com o dedo de Deus. Próprio dedo. E então, se a lei foi abolida, para referenciar o sábado, essas outras aqui também não está valendo. Hein? Então, muitos se preocupam em guardar 9 e esquecer de 1. E lá em Tiago, no Novo Testamento, lá na Brita da Chá, fala que se tropeçar em um, também tropeçou nos outros, né? Se tropeçar em um mandamento só. Então aqui não tem base bíblica para isso. E aqui em Ezequiel 20:20 também, nós vemos que tem Ezequiel capítulo 20, versículo 20, nós temos também aqui uma referência sobre o sábado. Uma questão muito importante sobre quem observa, que fala sobre, olha aqui, e guardem meu santo sábado, pois eles serão um sinal entre mim e vocês, de maneira que vocês saberão que eu sou Deus. Então aqui a gente vê que é um selo, um sinal de aliança, da presença de Deus, né? O sábado, aqui em Ezequiel a gente tem essa outra referência da preocupação de Deus, da gente estar se santificando nesse dia que é o sábado. E Isaías 58 também tem um versículo muito interessante, uma passagem que nos fala também sobre o que Deus pensa sobre o sábado. Então, no versículo 13, fala: se você contiver seu pé no sábado e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o sábado de delícia, o dia santo de Deus, digno de honra, e então honrar, não cuidando dos seus afazeres comuns, não procurando os seus interesses ou falando a respeito deles,
Se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Deus quem falou. Então aqui a gente vê mais um texto forte, né? E sobre a preocupação de Deus da gente estar guardando o sábado. E muitos vão falar às vezes, mas até agora você citou textos que estão no Antigo Testamento e muitos têm essa visão deturbada aí, que a gente não tem esse vínculo mais com o Antigo Testamento, né? E isso não é verdade, porque o dízimo também é do Antigo Testamento, né? Está escrito lá em Malaquias 3:10, as promessas dele. E você não vai achar em nenhum texto do Novo Testamento essas promessas que está lá em Malaquias 3:10. Não tem nenhuma promessa no Novo Testamento sobre isso. Jesus só faz uma referência sobre o dízimo em Mateus 24, mas ali ele não especifica qual fruto você vai colher, qual que é a bênção que você vai ter e qual que é o valor estipulado do dízimo. Esses 10%, a gente sabe que essa parte aí dos 10%, essa porção, a gente sabe que está no livro de Deuteronômio, essa referência dos 10%. As promessas do dízimo também está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que é o último livro do Antigo Testamento. E no Novo, Jesus ele reforça essa questão do dízimo, no sentido que para o dízimo valer, você tem que obedecer outros princípios bíblicos para ter sentido você dizimar. É isso que Jesus está falando. Então ali ele repreende algumas pessoas que estavam dando dízimo, nessa passagem de Mateus 24. Ele repreende pessoas que estavam violando outros princípios, mas o dízimo não. Então Jesus repreendeu essas pessoas, porque o que adianta você dizimar, mas desobedece outros princípios importantes? Então é isso que Jesus fala no Novo Testamento. É a única referência de dízimo, e mesmo assim não fala em porcentagem, não fala, não especifica como que é o dízimo, como que deve ser feito, não. Ali só está repreendendo algumas práticas erradas que alguns estavam fazendo. E agora nós vamos, a Bíblia, só para abrir um parênteses, tem a Bíblia inteira, Antigo e Novo, tem 250 versículos, passagens, né, que falam sobre o sábado, a importância, a referência do sábado. E nenhum versículo da Bíblia fala do domingo, nenhum. Então, e agora nós vamos acompanhar as referências que nós encontramos no Novo Testamento em relação ao sábado. O primeiro texto é Marcos capítulo 2, versículo 27. Quem quiser me acompanhar aí, é essa passagem. Marcos capítulo 2, versículo 27. Onde a palavra nos fala: então ele lhes disse: o sábado foi feito para o ser humano, mas não o ser humano para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então aqui a gente tem uma referência muito clara, né, sobre a questão do sábado, né? E aqui Jesus faz uma referência aqui, né? E aqui vamos para outro texto agora também, fazer um panorama aqui do Novo Testamento em relação às passagens bíblicas que estão ligadas ao sábado. Lucas 6,
Lucas 6, vamos lá em Lucas 6 especificamente, onde fala, no primeiro versículo: certo sábado, Jesus estava passando por alguns campos de trigos e seus apóstolos começaram a colher e a debulhar as espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns disseram: por que vocês estão violando o Shabat? E Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e pegou e comeu o pão da proposição, que a ninguém é permitido comer, apenas, os carrorim. O Filho do Homem, ele concluiu, é Senhor do sábado. Em outro sábado, quando Jesus entrou na sinagoga, estava ensinando. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Os mestres da lei e os Pesruim, aqui eu estou com a Bíblia hebraica, né? Aqui aí, faz referência àquele pessoal que estava lá com Jesus, né? Observaram Jesus com atenção para ver se ele curaria essa pessoa no sábado, e para que pudesse acusá-lo de alguma coisa. Mas ele sabia que esses homens estavam pensando, e disse que aquele que tinha a mão atrofiada disse a ele, né? Jesus disse a ele: levante e fique em pé, onde todos possam ver você. Ele se levantou. Então Jesus lhes disse: agora eu lhes pergunto, o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Então aqui a gente vê um princípio importante. A gente se abstém de trabalhar e ganhar dinheiro no sábado. Essa é a visão de Jesus. Mas aquilo que é para fazer o bem, aquele esforço que você faz para fazer o bem, e exclusivamente para cumprir esse princípio de fazer bondade às pessoas, isso não é transgressão do sábado. Você fazer um bem, visitar uma pessoa, pregar com uma pessoa, fazer o bem ao próximo no sábado, isso não é proibição. Proibição é você ganhar dinheiro, vender, comprar e vender, e se aproveitar do sábado, né? Isso dessa maneira. Isso aí é transgressão. Mas agora, você fazer o bem no sábado, fazer a vontade de Deus, né? E não seguir alguns princípios mundanos, e você ficar focado em Deus, né? Você está fazendo bem, não tem problema. Você não pode trabalhar, porque aí está saindo trabalhar no sentido de conquista financeira. Isso sim é transgressão. Mas agora fazer o bem, não. Aqui Jesus nos fala sobre essa questão. Então, não é julgo guardar o sábado. Pelo contrário, é um momento bem propício para a gente fazer o bem ao próximo, tá levando a palavra do Eterno. Esse é um dia para esse foco, um dia de santificação e um dia de fazer o bem ao próximo. Então nós não estamos isentos de algum tipo de atividade. Nesse dia nós trabalhamos exclusivamente para Deus. Nós envolvemos com o trabalho espiritual. Então é isso que Jesus quis nos dizer aqui nessa passagem bíblica. E aqui, Lucas 4, versículo 16, também nós temos uma referência aqui sobre pessoas daquela época, né, que acompanhavam ali Jesus, cumpriam esse princípio. Lucas 4,16 nos fala: foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no Shabat
que é sábado, né, se dirigiu à sinagoga como de costume. Então aqui nesse versículo aqui 16 a gente vê que aqui esse texto aqui está falando que Jesus foi à sinagoga no sábado, segundo o seu costume. Então era costume de Jesus, né, praticar esse princípio que eu acabei de falar aqui, de fazer o bem, de estar levando o evangelho, trabalhando para o reino de Deus, né, no sábado. Então aqui Jesus tinha esse costume. Se ele tem esse costume, então ele está cumprindo esse princípio, né? A referência que faz dele nessa pregação de evangelho e fazendo a obra, tem essa referência aqui no sábado, um dia que ele específico que ele tinha para fazer a obra do evangelho, com mais, né, com mais obrigação aqui, a gente vê aqui cumprindo esse princípio, né? Então, nós temos esse princípio. Agora vamos lá para Atos capítulo 16, versículo 13. Atos 16, capítulo 16, versículo 13, onde a palavra nos fala: Então, em um sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia pessoas. Sentamo-nos e começamos a conversar com mulheres reunidas ali. Então aqui é uma referência de... Aqui já é o apóstolo Paulo já, né? Que ele tinha... Aqui ele começou a falar fazer a obra, evangelizar no sábado também. Aqui mais uma referência dessa obra evangelística no sábado, né? E no capítulo 17, mais adiante também, nós vemos também Paulo cumprindo esse princípio também, que no capítulo 17, versículo 2 de Atos. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, né? Então aqui a gente vê aqui que Paulo também tinha o costume de ir no sábado, né? Pregar o reino de Deus e fazer a obra, né? Então aqui tem mais essa referência do sábado pelo apóstolo Paulo cumprindo esse princípio também. E vamos lá para Lucas 23, a partir do versículo 54 ao 56, que é um texto também muito forte, que tem muita referência, Lucas 23, né? Vamos lá. Era um dia de preparação. E o Shabat estava para começar. As mulheres que vieram com Jesus de Galiléia o seguiram, e elas viram o túmulo e como o corpo fora colocado nele. Então voltaram para casa a fim de preparar fragrâncias e ungüentos no Shabat, no sábado. As mulheres descansaram em obediência ao mandamento. Então aqui a gente vê aqui uma referência claríssima que pessoas ali próximas de Jesus, aquele povo, aquelas pessoas que tinham um contato com Jesus, seguiam Jesus, estavam aqui, ó, seguindo esse princípio bíblico do sábado. Ó. O versículo 56 nos especifica muito bem isso aqui. Ó. Então voltaram para casa a fim de preparar fragrâncias e ungüentos. No sábado, as mulheres descansaram em obediência ao mandamento. Então aqui, Lucas 23, aqui a gente vê, é um livro que está no Novo Testamento, e olha aqui a referência, né?
referência do sábado, um princípio observado. Então, a gente vê essa preocupação, essa obrigação. E muitos falam, tem um argumento também que os mandamentos de Deus é 2, né? Amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Lá no Antigo Testamento, a gente vê que tem uma divisão de princípios que, assim, 5 mandamentos dos 10 é em adoração a Deus, é exclusivamente uma dedicação exclusiva a Deus. Esses mandamentos, os 5 primeiros mandamentos, eles têm referência a Deus. Os outros 5, que é do 6 até o 10, eles têm referência ao amor ao próximo. É isso aí que Jesus quis nos explicar. Que tem 2 princípios nos 10 mandamentos. E cada princípio desse representa, um representa Deus e o outro representa amar ao próximo.